Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A tia Erika está morrendo de saudade de vocês. Mas, para isso, né, nós temos as nossas redes sociais e esta é uma maneira que a tia Erika encontrou de podermos estar juntinhos neste momento de confinamento, de quarentena, não é? Então a gente vai estar juntinho neste momento para aprender mais um pouquinho sobre a biografia de William Carey, ok? Mas antes de nós darmos continuação à nossa linda história sobre William Carey, a tia Erika gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica. Pegue aí a sua Bíblia, viu? Que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhe, são palavras do Senhor Jesus, viu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é a mensagem de Deus para conosco, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. E assim, em obediência à palavra de Deus, o William também fez a mesma coisa. E nós vamos descobrir juntos, certo? Mas antes de darmos início à nossa história, gostaria de orar com você neste momento. Feche os seus olhinhos e vamos orar junto com a tia Érica, certo? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde. Te agradecemos, Senhor, por cada criança que está assistindo este vídeo. Que a tua palavra, Senhor, alcance os seus corações e que o Senhor possa fazer morada, ó Deus, dentro de cada um deles. Abençoe suas famílias e continua os abençoando. Em nome de Jesus te oramos assim. Amém. Muito bem, sem mais demoras, vamos continuar a nossa sequência. Olha só, o pequeno aventureiro. Vocês lembram que a tia Erika falou que o William Carey era um menino, que ele gostava de se aventurar, que ele gostava de colecionar bichinhos. Vocês lembram disso? Estão lembrados? Ah, antes que vocês me perguntem, tia, mas por que tem Guilherme no início da nossa historinha? Vejam só, Guilherme e William quer dizer a mesma coisa, tá certo? Então, quando vocês verem Guilherme, lembre-se que é o William, tá bem? Então, olha só. Guilherme ou William Carey era um menino muito ativo, vocês estão lembrados disso, né? Ele morava em Paulsbury. Depois tia Dinha corrige tia Erika, porque o inglês de tia Erika, ó, não cola. Isso fica para tia Dinha, tá bom? Era uma pequena vila lá na Inglaterra. Vocês estão lembrados que a gente falou sobre isso? Então, todos os dias Guilherme ia para a escola, onde os seus colegas apelidaram de Colombo. Por quê? Porque assim como Cristóvão Colombo era um grande herói dele e ele gostava muito das aventuras de Colombo. Então, vocês lembram que uma vez ele foi tentar pegar um ninho de passarinho em cima de uma árvore e Carey sofreu uma grande queda? Vocês estão lembrados disso? Tadinho de William, né? Primeiro, ele foi sair da cama, né? Depois que tudo isso, depois da queda, ele não desistiu. Ele continuou. Quando ele se recuperou mais um pouco, ele foi lá e conseguiu pegar o ninho. Vocês estão lembrados disso? Por quê? Porque ele era um sonhador. Ele não desistia das coisas facilmente. Eu acho que vocês estão lembrados disso, né? Então, como ele gostava muito de cultivar a terra, quem aqui lembra o que é que ele queria ser mesmo? Vocês estão lembrados? Alguém pode me dizer aí? Muito bem, ele queria ser um agricultor, um cultivador da terra. Então, Carey, ele decidiu ser o quê? Um jardineiro, uma pessoa que cuidava da terra. Porque vocês lembram que mesmo ele sendo criança, ele já podia escolher uma profissão. Vocês estão lembrados disso? Só que essa escolha não deu muito certo, porque o William, ele na cidade onde ele morava, né, que quando ele
ele mudou, se vocês lembram, né, que ele teve que mudar para a cidade lá da Inglaterra, porque o pai dele era professor, então ele juntamente com sua família, né, então o tempo foi passando e ele se decidiu ser um jardineiro, ser um agricultor que cuida das plantas, né, mas ele tinha a saúde muito frágil, ele não tinha como dar continuidade a esta vontade muito grande dele, né? Porque ele sofria como se fosse uma alergia, tipo um cansaço, ele ficava muito dodói. Porque ficava muito tempo trabalhando no ar livre e isso deixava ele muito dodói, muito triste. Então ele teve que mudar a sua profissão. Vocês lembram qual foi a profissão que ele teve que mudar? Então, Carrie teve que concordar com o seu pai. Ele tinha 14 anos e precisava obedecer aos mais velhos. Isso é muito importante. Então, passou a trabalhar com seu Nicholas. Aqui está em inglês. Tia Dia vai ajudar a tia Erika de novo, que é seu Nixon, que era seu Nicholas em português. Vocês estão lembrados, né? Era um sapateiro que ele morava em Petgont. Acho que é esse o nome. Vocês vão perdoar a tia Érica, que o inglês de tia Érica não é bom. Como a tia Érica já falou, fica para tia Dinha. Vou ter umas aulinhas de inglês com tia Dinha, tá, tia Dinha? Então, era uma vila bem distante da casa dele, certo? Então, na certa época de Natal, vocês estão lembrados que ele fez uma travessura? Ele era o primeiro dia que ele iria passar fora de casa. Então, o Guilherme, o William, ele teve uma experiência ruim. Quem é que sabe me dizer qual foi essa experiência ruim que ele teve? Vocês lembram que ele pegou o dinheirinho que seu Nicolas pediu para ele ir na venda, ele recebeu o troco daquele dinheiro e tirou uma parte e trocou as moedas. Vocês estão lembrados disso? Substituiu as moedas por umas moedas que não tinham valor. Mas seu Nicolas não era besta não, ó. Ele descobriu, chamou William, né, e deu ó, aquele sermão. Só que antes disso, o que é que estava acontecendo com William? Ele já estava sendo evangelizado pelo seu amigo. Quem lembra do nome do amigo de Nicolas? Era o... Era o John, gente, ou seja, o João. Não é? O João era um amigo, um grande amigo de Nicolas, certo? Aliás, de William. O João, ele trabalhava com o seu Nicolas, certo? Então, ele aconselhou, né, que o William deveria ter o arrependimento verdadeiro em Jesus, que deveria crer em Jesus, para que assim ele tivesse a salvação. Porque apesar dele ser filho de pais crentes, mas ele ainda não tinha certeza da salvação. Então foi a partir desse dia que ele sentiu uma enorme vergonha. Ele ficou tão envergonhado do que ele cometeu e ele aprendeu a lição. E ele aprendeu que precisava ser salvo por Jesus Cristo e passou a ser um crente, uma nova pessoa. Agora, ele era um pastor sapateiro. O tempo foi passando, e para auxiliar no sustento da família, ele passou um tempo, né, numa pequena vila, como pastor de uma pequena igreja, de uma pequena congregação, onde Carrie trabalhou como sapateiro e também professor. Olha que legal. E no decorrer de tudo isso, ele casou, antes disso também, ele falou também da sua conversão para suas irmãs, ele casou-se, constituiu família e começou a residir nesta vila, passando um bom tempo sendo sapateiro e professor. E era na sua própria casa isso que acontecia, viu? Então, Gary possuía mas uma estante enorme de livros com diversos idiomas, inglês, francês, holandês, italiano, latim, grego, hebraico. Ele adorava estudar. Um dos livros que ele mais gostava era As Viagens do Capitão Cook. Olha só, nele ele descobriu um explorador da sua própria época,
e passou a viajar com ele em pensamentos. Olha, à medida que ele ia lendo, ele ia gostando, ele ia ficando maravilhado com as descobertas do Capitão Cook. Então, na proporção em que ele lia os seus livros de viagem, Gary ia desenhando um mapa mundi. Muitos aqui, né, de vocês já estudaram o mapa mundi, outros estão estudando agora, né, que é um mapa de todas as nações. Então, ele tinha pregado lá na parede dele, na sua tenda de sapateiro, e ele ficava lá para atrair a atenção de seus alunos. Que legal! E ele fez um globo com pedaços de couro e tendo diversos países indicados por ele em cores diferentes. Olha que legal! Que muito inteligente o William, viu? Muito inteligente mesmo. Então, na cidade onde Carrie vivia, os pastores batistas tinham um costume de se reunir para conversar e orar sobre os assuntos importantes. Olha só, porque o tempo passou e ele começou a fazer parte, né, da igreja batista, certo? Então, os pastores jovens não tinham muitas oportunidades para falar nas reuniões, por serem considerados inexperientes. Contudo, certa vez, um pastor idoso, querendo dar a vez para alguém mais jovem, perguntou com autoridade: quem aqui gostaria de sugerir um assunto para debate? Quem vocês imaginam que se levantou? Exatamente, o próprio William Carey. Ele colocou-se de pé e, tremendo, fez a seguinte pergunta: será que a ordem de pregar o evangelho a todas as nações não deve ser obedecidas por nós também? Olha só, crianças, vocês lembram que nós lemos lá em Marcos 16:15? Olha só aí, William querendo obedecer a que a palavra do Senhor manda. Veja só. Então, mesmo ele lá, nervoso, mas ele, Deus deu autoridade para que ele falasse. Então, o velho pastor que dirigia a reunião ficou muito irritado e olhou para Carrie e quase gritando assim falou bem, sabe, bem, disse assim: jovem, sente-se, quando Deus quiser salvar os povos de outras nações, vai precisar nem da sua e nem da minha ajuda. Ai, 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 que pastor, né? Chato. Ele não deveria ter falado assim com William, porque ele estava sendo usado por Deus naquele momento para chamar a atenção daqueles pastores naquela reunião. Mas vocês lembram de como William nunca desiste, né? Desde criança ele não desiste. Então, para divulgar as suas ideias acerca da missão, Carey publicou um artigo em forma de folheto. Dessa maneira, vários crentes puderam ser orientados sobre a necessidade do trabalho missionário. Olha só que bacana. Um pouco mais tarde, Carey leu seu artigo diante de um grupo de pastores. Não o mandaram sentar desta vez e disseram: devemos estudar o assunto. Olha só, com a insistência dele, mesmo ele não desistindo, começaram a enxergar que William era diferente. Então, no ano 1792, nossa, como isso foi muito tempo. Durante a primavera, Carey recebeu um convite para pregar perante a Associação Batista, reunida em Nottingham. A mensagem central do seu sermão era esta: esperem grandes coisas em Deus. Tente fazer grandes coisas para Deus. O sermão impressionou todos. Finalmente, Carey havia conseguido abrir os olhos dos outros líderes batistas para a importância da obra missionária.
com alegria, decidiram organizar uma junta missionária. Olha que legal! E vocês já imaginam, né? Para onde é que o William foi? Mas isso aí vai ser assunto para nosso próximo encontro, porque o William foi até a Índia e nós vamos descobrir o que foi que aconteceu lá no nosso próximo encontro. Certo, crianças? Então, que esta mensagem possa edificar vocês, que vocês parem para analisar, parem para ver como Deus foi generoso na vida de William. E ele pode e ainda continua fazendo isso conosco, certo, meus amores? Então, neste momento, nós vamos nos despedir, né? Fiquem com Deus. A tia Erika ainda continua morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo tudo isso vai passar, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro, ok? Não se esqueçam. No próximo sábado, nós estaremos aqui para dar continuidade a mais uma das aventuras de William Carroll. Tá certo? Fiquem com Deus. Beijo e tchau, tchau.